O ser humano caminhando pela criação, distanciando da luz, achando assim que pode ter qualquer atividade, pode ter qualquer movimento. Se a pessoa observa, ela vai confirmando assim que os movimentos sempre precisam de serem com aquela ponderação. E a pessoa tem que ir tendo aquele discernimento para saber assim que com a ponderação existe a possibilidade da pessoa gravar aquilo que ela está fazendo e aquele sentimento que aquele ato está proporcionando a ela. No caso de um adulto cuidando de uma criança, aquele adulto vai fazendo as funções, mas vai sentindo aquilo que está sendo feito e circula ali uma energia muito boa que aquela criança aceita aquele adulto cuidar dela e o jeito que aquela criança faz, o adulto fica feliz. Quando encontra-se distante da luz, no reino dos demônios e dos fantasmas, as pessoas utilizam o corpo até exaustão, sempre nos excessos, não percebendo o momento presente. E quando a pessoa percebe-se, o tempo dela já passou e a vida daquela pessoa é sempre naquela condição de fazer referência de um período anterior. Isso é porque ela não viveu o presente. Quando a pessoa se encontra vivendo o presente, ela vai fazendo os quadros para o instante seguinte e dentro dela vai tendo esta convicção de que o que pôde ser feito no período anterior foi feito. Agora ela se encontra numa outra fase e ela tem que continuar vivendo esta fase. Quando fala-se que ela foi, quando ela tinha, é um processo que ela não se encontra vivendo o presente. No reino dos demônios e dos fantasmas, as referências sempre são de como a pessoa se encontrava, de como a pessoa se encontrará no tempo seguinte. Ela não tem a base para continuar subindo os degraus do seu processo interior. Aquele agricultor que conhece todas as fases que a lua apresenta, ele apresenta mais desenvolvido do que os pretensos mestres do ocultismo e das lojas, porque ele trabalha no momento em que ele se encontra, ele vai dando a atenção e ele vai dando a condição para aquele plantio que ele já realizou ter a floração no período certo, porque no período anterior, que foi o das podas, ele trabalhou tirando os galhos que precisavam de serem retirados. Com isso, aquela árvore ficou fortalecida. Houve uma compactação de energia. No reino dos demônios e dos fantasmas não tem esta naturalidade. A pessoa fala como se fosse capaz, como se ela tivesse tido o conhecimento. Os relatos que ela relata são relatos que ela vivenciou e cada um sabe assim que para falar de uma refeição que eu recebi num período anterior, num dia anterior, aquela refeição dentro de mim, eu tenho somente uma vaga lembrança, porque eu preciso da refeição do momento. A importância para manter o meu corpo físico é como eu estou recebendo a refeição no momento. Conhecendo uma ou outra pessoa que tem um zelo quando ela recebe o alimento, a atenção e o sentimento de gratidão que ela desenvolve quando ela está recebendo aqueles alimentos, tem uma possibilidade de ter uma assimilação melhor, há um melhor aproveitamento daquele alimento que foi ingerido. Com isso, aquela pessoa fica mais horas nutrida. A vida é uma simplicidade e a pessoa precisa de cultivar os pensamentos nobres, porque ela tem a responsabilidade, através dos pensamentos, ela utiliza a energia que o Criador distribui na criação. E essa energia, ela é neutra, a pessoa é que vai dando a forma. Fica bem fácil assim de observar. A pessoa no período da sua formação, 2 ou 3, tem vontade de ter uma habitação. E cada um fala como ele quer ter esta habitação, o que ele quer colocar dentro daquela habitação
e a maneira que ele pretende utilizar aquela habitação. É bem simples e bem fácil de observar. Cada um está utilizando da energia conforme ele está pretendendo. Para utilizar de maneira correta, a pessoa precisa de mudar a norma temporal e ver antes o procedimento para que aquele uso venha trazer para ele uma satisfação interna. No reino dos demônios e dos fantasmas, cada espírito humano tem que observar que ele se encontra na criação posterior, não na criação primordial. E ele tem que fazer muito esforço, que onde ele se encontra é perecível, observando assim a maneira que a pessoa utiliza o corpo, a maneira em que ele utiliza a sua habitação, a cidade em que ele mora. Ele não se encontra numa condição de evoluído, ele está tendo a oportunidade para desenvolver-se. E ele terá que fazer uma observação que tem que respeitar o ambiente da sua sobrevivência. A evolução de uma pessoa é como ela reflete na sua vida exterior, de como ela se encontra dentro dela. Ter uma passividade não quer dizer que a pessoa se encontra evoluída. A maneira que existe para sobreviver, a pessoa tem que entrar com todas as qualidades e manter-se naquele ambiente de trabalho, esforçando-se para corresponder com as necessidades. Na vida interior de uma pessoa, ela tem que tirar algumas preocupações. Para ser retirada estas preocupações, ela tem que tomar iniciativas e dentro dela ela não precisa de encontrar-se insegura, ela tem que ter a segurança, e uma segurança é como a pessoa apresenta nas suas funções. Ela tem que ter esse conhecimento. No caso do pai e da mãe, quando tem filhos pequenos, a segurança que aquelas crianças têm na sua vida diária é como os pais transmitem esta segurança para aqueles filhos. A determinação, o grau em que os pais dão para aquelas crianças é a mesma maneira que aqueles filhos terão que utilizar durante a sua vida. Quando a pessoa recebe uma orientação, uma determinação, e ela traz essas informações para ela e ela faz o trabalho em modificar-se seguindo aquelas instruções, no instante seguinte ela utiliza esta mesma orientação. Outras pessoas presenciam e ficam felizes com aquela segurança e aquela determinação que a pessoa apresentou. Estuda o livro Na Luz da Verdade e vai desenvolvendo esta segurança interior de fazer a diferença aqui. Para a pessoa viver sobre a terra, ela tem que conhecer as leis da criação e ela não precisa de frequentar ambientes que fazem um processo de desenvolver determinadas qualidades que julgam que a pessoa vai ficar qualificada. Se a pessoa utiliza o que ela já tem, ela não precisa de outras coisas. No caso do olfato, fica fácil de observar. São poucas pessoas que têm uma sensibilidade para diferenciar os cheiros que se encontram no ambiente em que ela está. Outras pessoas têm facilidade em utilizar o ouvido. Cada um tem que observar que se usa o que já tem, não precisa de ter outros desenvolvimentos. A naturalidade dá a segurança.